Então vamos lá, vamos falar dessa construção da marca, como que a gente vai fazer, né? Lembrando que eu sempre vou dizer para vocês os elementos que eu uso, então nessa apresentação aqui eu coloquei uma embarcação, por quê? Porque a gente está fazendo toda a analogia de uma viagem, de uma jornada, e essa viagem ela começou ali com uma viagem de embarcação, depois a gente vai chegar à terra firme, subir uma montanha, encontrar o mar, o sábio em cima da montanha. Então, para seguir todo esse storytelling, eu vou fazer o quê? Colocar elementos para te trazer dentro dessa jornada. E aí o que, que eu coloquei aqui? Coloquei os elementos do barco para explicar o que para você? Para explicar a construção de branding. E aí eu vou fazer uma analogia entre a construção do branding e a construção de um navio de guerra. Então aqui se você for analisar, o que, que você vê aí nessa imagem? Você vê ali o passo a passo de como montar um navio. E aí você tem que colocar ali o escudo, tem que colocar a vela, tem que colocar a madeira do barco, tem que ver como que vai ser a posição dos remos. Isso aqui, que acontece? Quando eu sigo essas instruções, a minha marca ela será bem definida, ou seja, o meu navio ele vai tá correto, ele vai navegar, ele vai seguir a função que ele foi criado. Então ele foi criado para navegar e ele vai conseguir fazer. E se eu pegar e começar a mudar as coisas aqui? Eu não quero colocar madeira embaixo, eu prefiro colocar pedra. Vai funcionar? Não vai funcionar. Se eu pegar aquela vela e colocar ela embaixo do navio, ela vai funcionar? Não vai. Se eu colocar os remos como a vela e a vela como remo, também não vai funcionar. Então, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa organizar essas informações. Assim como nós precisamos organizar essas informações, esses elementos, para poder fazer um navio, a gente vai fazer da mesma maneira no branding. Então a gente vai organizar essas informações para quê? Para que a sua comunicação seja assertiva. Você tem uma finalidade com a sua comunicação. E aí você vai utilizar a cor certa, o tipo de fonte certa, a linguagem certa. Vocês podem ver que em nenhum momento eu vou gritar aqui nessa aula. Por quê? Porque eu não quero ativar arquétipo de rebelde. Não, o meu arquétipo ele é o quê? Ele vai ser sempre o herói e o explorador, o mago em alguns elementos, e eles são o quê? Arquétipos calmos. Então a minha aula ela vai ser calma. Diferente se eu fosse uma. Por exemplo, tem vários professores que são bons professores, e eles utilizam outras linguagens, daí eles têm uma linguagem um pouco mais agressiva, eles usam tons de cores um pouco mais agressivas, mais impactantes, e também vai causar memória e significado para você, e vai gerar um processo de ensino-aprendizagem. Eu optei em fazer dessa maneira porque é o meu natural fazer assim, entenderam? Então essa é a questão da comunicação. Mesma coisa do barco, que você vai criar o barco para navegar, então agora você vai fazer o seguinte, você vai criar a sua comunicação para alcançar o seu objetivo, seja ele o quê? Se comunicar. Entenderam a importância dos elementos de construção de marca? E olha que legal esse próximo slide aqui. Deixa eu passar aqui para você ver. O que você entende nessa imagem? Com toda a história que a gente está contando agora. Lembra que lá no começo da história eu passei para vocês um cachorrinho dentro de um barco? E a gente está falando todo esse storytelling dentro de barco e coisa arada? E quando eu falei do cachorro, lembra o que eu falei? O que o cachorro gerou? Ele gerou memória e significado. Ele gera memória e significado nas pessoas, mesmo sem ele quiser. E aí, ó, quando a gente faz essa analogia aqui, ó, ao barco. O barco, quando ele está bem construído, ele vai seguir o objetivo dele, que é o quê? Navegar. Quando ele não está bem construído, o que vai acontecer? Ele não vai navegar, ele vai afundar ou ele vai ficar parado no mesmo lugar. O que eu quero fazer analogia com o cachorrinho? É que o cachorrinho, indiferente, ele não quer. Ele não quer, ele falou assim, não, eu não quero gerar marca em ninguém. E ele consegue não gerar marca? Não consegue, ele sempre vai gerar. É isso que eu quero dizer do brand para vocês. Indiferente se você faz ou se você não faz, você vai causar um impacto, você vai gerar uma marca. O que eu estou falando agora é para você fazer de uma maneira consciente. Construir o seu barco para que ele possa navegar. E aqui que entra todas as ferramentas do brand. Entenderam a importância dos elementos de construção de marca? E olha que legal esse próximo slide aqui. Deixa eu passar aqui para você ver. O que você entende nessa imagem? Com toda a história que a gente está contando agora. Lembra que lá no começo da história eu passei para vocês um cachorrinho dentro de um barco? E a gente está falando todo esse storytelling dentro. Então, relembrando, o que é fazer um brand inteligente? Primeira coisa, é fazer com que as pessoas lembrem de mim, causar memória e significado na vida das pessoas. Segundo, fazer com que as pessoas lembrem de mim da maneira com que eu quero ser lembrado. Agora tem uma tarefa para você. Você vai chegar até a pessoa que é muito próxima de você e vai perguntar para ela quem você é. Você chega e pergunta para ela assim: quem eu sou para você? Quem eu sou? E espera a resposta dela e marca o que ela vai responder de você. Agora tem uma tarefa para você. Você vai chegar até a pessoa. Então tá, quero que você pegue ali, anota, escreve aqui nos comentários abaixo que a tarefa está concluída, e a gente vai ver na nossa aula, na live lá, o que a gente vai fazer com essa informação. O que a gente precisa entender? Que o branding é construindo, então é construir essa sua marca de maneira organizada. Você vai colocar cada elemento da sua embarcação, você vai colocar vela no lugar certo, os remos no lugar certo, e aí você vai deixar essa comunicação totalmente assertiva
assim como as grandes autoridades, hoje as pessoas que têm grandes marcas fazem. Beleza? Então fechou? Essa aqui é a primeira aula, né? Essa é a segunda parte da primeira aula. E aí a gente falou sobre brand, sobre gerar memória e significado. Então a gente sabe que brand é gerar memória e significado. Até a próxima aula.